Olá, boa tarde. Quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Moram no cemitério de Camama os restos mortais de Vitória Próspero Van Dunen, realizadora de televisão que esteve ligada a programas noticiosos da sua televisão. Memórias de Vitória que vão ficar marcadas eternamente entre tudo que foi feito por ela nos primeiros momentos desta nova temporada do Ecos e Factos. Todos aqueles que estiveram presentes no dia 7 de março do ano passado têm memória disso. Todos aqueles que acompanharam os primeiros dias desta nova temporada do Ecos e Factos têm memória do contacto, do trabalho, da disponibilidade, da entrega e, acima de tudo, da militância de Vitória Próspero Van Dunen. Vamos recordar os momentos que antecederam o sepultamento dos restos mortais da Vitória. Vamos ver. Eram 9 horas. A redação central da TPA e alguns setores da empresa mostraram-se consternados pela morte de Vitória Próspero, antiga realizadora dos serviços noticiosos da televisão pública de Angola. Por alguns minutos, o ambiente ficou carregado e um sentimento de vazio tomou conta dos colegas. Nada era mais importante do que dar o adeus a uma das regentes que conhecia a Regi como a palma da mão. Aos 52 anos, Vitória Diogo José Próspero Van Dunen parte para a eternidade. Foram 25 anos de entrega e trabalho abnegado. Depois do cortejo ter passado pela TPA, o trajeto fúnebre seguiu para o cemitério da Camama. No local, o clima era de dor e consternação. Nós estaremos aqui para continuar a levar o bom nome da nossa mãe avante. Nós estaremos aqui para continuar a levar os ensinamentos que ela deixou. Para continuar a levar à frente, tem os netos, tem os primos, tem os sobrinhos. Ainda ouvirão falar do nome Vitória, porque não é agora que a história dela termina, porque ela morreu. Não. Nós adoraríamos ter ajudado a impedir as calemas da morte que te levassem nessa triste viagem sem volta. Infelizmente, a morte é uma experiência inevitável no decurso da nossa vida. Agradecemos por tudo que nos ensinaste, pela forma como sempre trataste cada membro da família e cada amigo aqui presente. Mais do que mãe dos teus filhos, foste uma mãe para todos os órfãos e de todos que em algum momento da vida precisaram de ti. Os colegas não esqueceram os momentos memoráveis vividos com Vitória Próspero. Paulino Mendes, Chiesa Silvestre e Justino Boete falaram em nome da lista infindável de amigos de Vitória. Muito profissional, então ficam recordações boas do ponto de vista de trabalho. Durante muitos anos fizemos com a Vitória o Jornal da Tarde e ela sempre com a predisposição de ajudar e de estar aí de forma muito carinhosa a orientar os pivôs e a fazer bem o seu trabalho. Recentemente andei com a Vitória pelo país, ela foi a realizadora do Bom Dia Angola por mais de 6 províncias onde andamos juntos e senti este calor, este afeto, aquele amor de mãe, aquela pessoa que muitas vezes acordava cedo, batia a porta dos nossos quartos 4, 3 da manhã para estarmos de pé, para criarmos todas as condições. Se tivesse alguém atrasado, um realizador, ela não se importava. A gente ligava para ela
Vitória, um realizador que está atrasado, podes vir cobrir, não se importava. Vitia, como era tratada entre os mais chegados, realizou o Bom Dia Angola, Jornal da Tarde, Ecos e Factos e o Telejornal. Neste momento de dor e luto, o Conselho de Administração da TPA e Coletivo de Trabalhadores associa-se à família, amigos e colegas, endereçando as sentidas condolências. Olha, eu tenho aqui, bem patente, na minha memória, uma conversa que tive com a Vitória. Tão logo tínhamos terminado de produzir mais uma edição do Ecos e Factos. Quando íamos a sair, estávamos lá embaixo, na nossa sede, ele pergunta, olha para mim e diz: Mario, gostaste? Enfim, a Vitória. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Descargas elétricas no Quando Cubango fazem 3 vítimas mortais nas últimas 72 horas. SIC detém um suposto agente da corporação que, para além de se fazer passar por elemento do SIC, ainda cometia burlas do mais alto nível. Aqui os factos fazem eco. Roda. Bom, nós vamos ter o Manico de Miranda, que nesta altura ele está no distrito urbano do Sambizanga, município de Luanda, porque a Polícia Nacional, ao nível da província de Luanda, vai iniciar um trabalho de proximidade, com as comunidades, e vai começar no Sambizanga, principalmente nessa altura em que estamos cada vez mais próximos da quadra festiva. Nada melhor do que exatamente ter ao lado do cidadão a Polícia Nacional, e o inverso também é importante. Manico de Miranda. Bom, que novidades nos trazes a partir daí onde tu te encontras? Isto é como é que é este campo do Sambizanga? Eu já me recordo, daqui a pouco. É contigo, Manico. Mais detalhes, não é? Força. Boa tarde, Mário Santos, e a todos que nos assistem a partir do programa Ecos e Factos. Exatamente, nos encontramos neste momento no distrito urbano do Sambizanga, como fez a referência muito bem. Estamos aqui no interior do campo Mário Santiago, onde um aparato policial se observa nas imagens que está exatamente aqui o aparato policial para então poder preparar-se de uma operação denominada Apito, que começa exatamente em toda a extensão territorial do distrito urbano do Sambizanga, para então garantir a segurança da população desta circunscrição do município de Luanda. Recentemente aqui estavam todos efetivos formados, estamos a falar efetivos da segurança pública, ou seja, efetivos da ordem pública. Também estamos a falar de serviço do SIC e também o serviço de trânsito. Portanto, são vários efetivos que se encontram aqui. Vamos mesmo ouvir o superintendente Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda. Por favor, diretor Nestor, exatamente, fala-nos como é que vai decorrer esta operação. Bem, esta operação tem início hoje, dia 7, vai até o dia 22 de janeiro e, portanto, tem o objetivo de aqui no Sambizanga elevar o sentimento de segurança, combater os ilícitos, comportamentos desviantes e, portanto, na busca de informações, dizer que na base, portanto, de um diagnóstico que foi feito ao nível de Sambizanga, portanto, o Comando Provincial de Luanda, com base num plano
plano operacional, então montou o posto de comando, não é? E, portanto, está a ser coordenado pelo segundo comandante provincial, comissário António Ribeiro, e, portanto, estão aqui todas as forças, como disse bem, o DINFOP também, está o DIP, está a Ordem Pública, temos aqui, portanto, as patrulhas, quer da sinotecnia canina, como também a cavalaria, ou seja, nós vamos atuar naquelas zonas que são tidas como críticas, não é? Ou seja, o Sambizanga é uma zona, por via de regra, que é crítica, ou melhor dito, corrigindo aqui, não é crítica. O diagnóstico que foi feito é que existem casos muito pontuais no Sambizanga que não alteram em nada o sentimento de insegurança ou de segurança das populações. Bom, a presença da polícia hoje, e não só hoje, mas hoje há um reforço, portanto, reflete aquilo que é o trabalho operacional das forças da ordem na reposição da tranquilidade dos munícipes do Sambizanga, a semelhança do que fazemos em toda a extensão de Luanda. Quantos efetivos fazem parte deste? Temos aqui acima de 200 efetivos, portanto, numa primeira fase, dizer aos munícipes do Sambizanga que nós está a ser também realizado um trabalho de escutação, vamos ouvir as comissões de moradores, vamos ouvir os munícipes do Sambizanga, ou seja, nós estamos aqui para trabalhar com a população, não é? A população é partícipe, é parte integrante deste movimento de construção de segurança pública. O que nós pretendemos, Polícia Nacional, aqui é levar o sentimento de segurança e fazer com que o cidadão do Sambizanga, que gosta de uma boa dança de carnaval, que gosta do bom futebol, não é? Também trabalha aqui em conjunto com as forças da ordem para que efetivamente nós possamos elevar o sentimento de segurança dos munícipes do Sambizanga. Uma questão que não se quer calar é sobre a questão da Brigada de Vigilância Comunitária aqui no Sambizanga. De que forma está isso no setor da polícia? Brigada de Vigilância Comunitária. A conhecida turma do apito, no caso. Não, nós a polícia somos o garante da ordem e tranquilidade pública, legitimado por lei, portanto a própria Constituição da República assim plasma e, portanto, somos nós que temos essa legitimidade. Nós estamos aqui apenas para trabalhar naquilo que tem que ver com os atos ilícitos, aquele combate à criminalidade, às incivilidades, também no domínio de trânsito, não é? As abordagens, vistorias que devem ser feitas, ou seja, há um conjunto de ações que a polícia está a realizar e vai intensificar durante este período no Sambizanga, que obviamente vai constituir num ganho e no sentimento de segurança da população. Quanto à pergunta que me faz, bom, nós temos que olhar para aquilo que é legítimo, não é? Partindo do princípio de que, na base de uma reavaliação que foi feita, sentimos que havia algumas atrocidades e obviamente que a superestrutura decidiu por termo, portanto, a estas práticas que é nada bom não para aquilo que é a sã convivência social. Repetimos, nós, Comando Provincial de Luanda e Polícia Nacional do modo geral, queremos apelar aos sambizanguenses que juntem-se, colaborem, trabalhem connosco. Nós também somos filhos de Luanda, a polícia também trabalha para, digamos, aquilo que é o bem social, o bem-estar social da população. Muito obrigado. Palavras do Superintendente Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, e este dispositivo policial que se observa na minha parte de trás, que está aqui exatamente para garantir a segurança e a tranquilidade pública, pelo menos aqui dos moradores do distrito urbano do Sambizanga. De resto, é uma operação que vai durar um certo tempo durante estas quadras, ou seja, esta quadra festiva, portanto, para que os cidadãos no Sambizanga possam exatamente estar em segurança. E nós, claramente, estamos aqui a acompanhar este momento para trazermos mais dados nos próximos serviços de informação. Mário Santos, boa tarde. Boa tarde, MM Manico de Miranda. E vamos aguardar então por mais detalhes relativamente a esta operação que começa, como acabamos de ouvir. Aliás, já está a acontecer, este pontapé de saída acontece no distrito urbano do Sambizanga, mas vai acontecer um bocadinho pela província e nunca se sabe se pelo país também. Muito obrigado, Manico, e aguardamos por mais informação. Pois bem, Mário Santiago, campo de jogos. Aquelas imagens fazem-nos recordar os tempos de futebol. Por que não pôr uma relva aí? Já podemos reter os jovens do distrito urbano do Sambizanga numa peladinha ao domingo, talvez até
ajudar equipas aí da zona, como Vitória, Progresso, enfim, ficaria bonito com uma relva. Agora, hoje, eu tive, já vai perceber porque é que eu estou a falar disso, eu tive uma sensação boa. Afinal, nem tudo está mal, nem tudo está estragado. Por quê? No período da manhã, eu assisti à cerimónia de entrega de diplomas de vários jovens, 900 e tal jovens, de uma universidade, não digo aqui agora porque depois ainda enviam uma fatura, mas de uma universidade. E aconteceu no CCB. Eu fiquei impressionado porque vi uma coisa que deixou-me feliz mesmo. Os pais a acompanhar os filhos. Estavam lá os pais, de mãos dadas, lágrimas nos olhos dos pais quando eles viram os filhos a exibir os diplomas. Disse, uau, afinal ainda existem cidadãos preocupados com o futuro dos jovens. Mas, esta nota, e termino com isso, aproximou-se de mim um senhor, um casal na verdade. Olha, nós temos visto o senhor na televisão, mas aqui o pé afinal não é bem assim aquilo que eu pensava. Não é que ele tivesse uma péssima imagem do apresentador. Ele disse-me uma coisa que partiu-me o coração pela positiva. Estou a vir do Zaire para acompanhar a cerimônia de entrega de diplomas do meu filho. Agora, dito isto, quando os pais não acompanham os filhos, quando eles fingem que não estão a ver e os filhos andam à deriva, o que é que acontece? Vamos mostrar já a seguir na rubrica Como Então Você. Roda, Regi. Regi, mostra-me só o que... Eu queria que o professor Júlio Quental me ajudasse a perceber o que está a acontecer com alguns jovens. O que está a acontecer com a nossa juventude? Se de um lado eu vi os pais acompanharem os filhos na cerimônia de outorga dos diplomas, do outro lado, veja só essas imagens. Veja essas imagens. Presta atenção. Isso é o quê? Isso é o quê? O que é que está lá em cima? É uma pista de aterragem de aviões, certo? O que é aquilo? É uma rampa de lançamento de quê? De mísseis. E temos gente a passar aonde? Não, a culpa é do motorista. O motorista que é um cabeça de vento, por isso é que atropelou a senhora. Não, a culpa é do administrador que não pôs aí... aliás, o administrador devia eliminar essa estrada. Por que ele pôs a estrada aí? Tirava a estrada, o meu irmão podia passar sem problemas nenhuns. Agora, o meu irmão foi atropelado porque puseram aí a estrada. E então a estrada está a ser usada pelas viaturas. Meu Deus do céu! O que é que está a acontecer? Olhem, prestem atenção. Hein? Prestem atenção, o que é que temos aqui em cima? Professor Júlio Quental, por favor, junte-se a nós. Mário Santos, boa tarde. E infelizmente começamos com este exemplo que não é inqualificável. Mário, os pais, além de prover sustento para os filhos, devem prover educação. E vimos aqui pessoas a atravessar nesse local inapropriado e que são pais. Aquela senhora, vê-se mesmo, pela corpulência até. Percebe, se ela é pai ou é mãe, certo? E que tem que prover educação aos filhos, com este comportamento, que educação é que ela dá aos filhos? Mário, a sociedade que nós temos hoje, os jovens que nós temos hoje, é em razão do facto dos pais se terem exonerado das suas responsabilidades de prover educação aos filhos. Os pais têm um comportamento horrível, Mário, horripilante. Nós vemos pais a bebedarem-se em frente aos filhos, a dizerem obscenidades, a atravessar com os filhos em locais inapropriados. Quer dizer, péssimos exemplos. Quando os pais deviam ser a referência moral dos filhos. Os filhos olham para os pais e dizem: eu quero ser como o meu pai, ter um comportamento adequado. Está aí a senhora. Mário, é inadmissível. E digo, Mário, com esse comportamento, a morte, o luto e a dor vão continuar a bater à porta dos angolanos,
Porque nós não queremos mudar de comportamento no cenário viário, Mário. Não. Nós não queremos. Nós não nos podemos surpreender com aqueles números dos dados estatísticos que apresentamos. É em razão do comportamento humano, Mário. Os peões acham que eles são os parentes pobres no cenário viário. E todo mundo tem que ter compaixão deles. Não, não, não. E os amigos deles, se ele morre, a culpa é de quem pôs lá a estrada. Claro, Mário. Essa estrada não devia estar aqui. Portanto, não, o homem que atravessou não devia, ele não é culpado. Esse até está a levar uma peça, não sei o quê. Não é culpado. Mas quem pôs a estrada é que é culpado. Esse que pôs a estrada é uma má pessoa. Mário, amanhã vamos trazer um pequeno extrato, certo? Do artigo 99 do Código de Estrada, que ele fala sobre o atravessamento de peões. Já que as pessoas reclamam de falta de informação, vamos trazer um extrato do Diário da República que diz: os peões devem atravessar a faixa de rodagem nesses termos. A linha A, B e C do artigo 99 do Código de Estrada estabelece. Amanhã vamos trazer para então mostrar às pessoas de que é assim que se faz, ao menos de uma vez por todas. Não vamos recorrer àquele cenário de que não, falta de informação, as pessoas não sabem. Não, não. Vamos passar isto, o ECOS promete passar isto, para então informar o cidadão qual deve ser a sua postura no atravessamento da faixa de rodagem, Mário. Regi, esse é um comportamento que deve ser reprovado como habitualmente o fazemos. E o meu amigo lá em casa, que gosta de arranjar desculpas às pessoas e aos comportamentos como estes, não. Porque elas assim não deram aulas, nosso ensino é pobre. Não, o meu avô não faz isso. O Oliveira, Mateus Manguangua, não, ele não faz isso. Não fazia. Vamos dar uma repreensão a este comportamento. Vai! Yeah! Esse é que é o problema. Depois o microfone vai-se embora. Não é que o microfone também, mas está indignado com esse comportamento. Está. É que este é um comportamento nocivo, Mário. Esse comportamento depois resulta em quê? Em morte. Em morte. Em dor. E hoje, vamos, Regi, ponha só o gráfico da sinistralidade para ver, para termos noção. Ainda não temos da sinistralidade? Bom, vamos ensinar um bocadinho com a ajuda do professor Júlio Quental. Vamos ensinar os nossos amigos que andaram a comprar a carta de condução. Aquela vermelha. Compraram por telefone. Agora pode aprender um bocadinho mais. Por favor, preste atenção que o professor vai ajudá-lo. Professor. Mário, o Ecos e Factos traz esta aulinha em razão das chuvas, certo? Certo. Pronto, em razão das chuvas, algumas vias ficaram meio obstruídas, parcialmente obstruídas. E o Código de Estrada estabelece, ou melhor, regula a quem pertence o direito de passar primeiro sempre que a via se encontre parcialmente obstruída e não permita o cruzamento entre veículos. Muito bem. Olha, no cenário de cima, Mário, temos veículos em sentidos opostos, veículos vermelhos e brancos, certo? Certo. No sentido dos veículos vermelhos cá abaixo, certo? A direita está obstruída por um buraco, por obras, por outro motivo. Quer dizer, os condutores do veículo vermelho, para que possam prosseguir viagem, têm que contornar o obstáculo ocupando o sentido de marcha do veículo branco. Certo. Por esta razão, o Código de Estrada estabelece que, sempre que uma via se encontre parcialmente obstruída, perde prioridade o condutor que tiver que contornar o obstáculo para poder prosseguir viagem. Neste caso, a viatura vermelha. Correto, porque ele tem que ocupar o sentido de marcha do branco. Assim sendo, ele chega ali, para, Mário, deixa que os veículos brancos passem, e tão logo haja a possibilidade dele avançar sem o risco de colisão com os veículos brancos, então aí é que ele avança. Esta teoria de dizer, não, cheguei primeiro, tem um buraco aqui e eu vou meter o veículo. Não. A sua direita está obstruída, você perde prioridade. Cede a passagem aos veículos que vêm em sentido oposto, porque eles estão livres, e você depois segue. Está normatizado e tipificado no Código de Estrada. Certo. Vimos ali um caso, pelo caso, vimos um dos lados, um dos sentidos obstruídos. No segundo caso, cá embaixo, Mário, temos uma via cujo perfil sofre um estreitamento de ambos os lados, não apenas em um dos lados, e que o estreitamento não permite o cruzamento entre veículos. Muito bem. Ora, neste caso, como é que se procede? O Código de Estrada estabelece que no segundo caso, como o estreitamento é de ambos os lados, certo? A prioridade pertence ao condutor que chegar primeiro à zona
de estreitamento. Estrangulada. Correto, certo? E aqui requer educação e bom senso. Opa, o outro indivíduo chegou primeiro do que eu ao estreitamento, eu paro, deixo que ele passe e depois é que eu passo. É uma questão de educação, cortesia no trânsito, certo? Não é aquilo, não. Eu é que posso primeiro do que ele. Ele chegou primeiro, mas eu avanço. E então, a colisão. Os angolanos preferem ocuparem ambos esse espaço, litigarem durante horas, porque um deles não quer recuar. A soberba, a falta de educação, não ter passado por uma escola de condução. Então, repare, a teoria de chegar primeiro é aplicável, a norma estabelece, quando o estreitamento é de ambos os lados, certo? Bem. Muito bem. Mas quando o estreitamento for em apenas um dos lados, o que tiver direito obstruída é o que perde a parede de passagem. E volto a repetir, temos que ter educação. Mário, a condução não é para qualquer pessoa. É só para aqueles que, de facto, passaram por um processo de formação, absorveram conhecimento e terão, de facto, uma conduta assertiva no cenário rodoviário. Portanto, é isto que queremos explicar. Em razão de haver muito conflito, Mário, há pessoas que chegam a vias de facto porque estão a litigar em razão de não terem esperado 2 ou 3 segundos para que o outro passasse. Quem se aproxima da Barra do Kwanza, correto, há uma zona onde está uma ponte onde se detecta esse estreitamento. E é ali onde tem acontecido acidentes letais, violentos mesmo. É, violentos. Porque as pessoas não querem cumprir. Portanto, o Código de Estrada, Mário, nós estamos aqui dito, da mesma forma que a Bíblia é a referência do cristão, o Código de Estrada é a referência dos bons condutores. É só seguir aquilo que está normatizado e a vida flui, Mário. Flui. Muito bem. Professor, um ponto e vírgula. Disponha, meu caro Mário. Disponha sempre. Se não viu na totalidade, se não prestou atenção àquilo que foi dito aqui pelo especialista em segurança rodoviária e sinistralidade também, se não prestou atenção, é tão simples quanto isso. Vá até o nosso canal YouTube TPA Online e pode recuar para ver o que foi dito aqui. Certo? Muito bem. Estamos a falar de chuvas. Muito recentemente mostramos-lhe estragos provocados pelas chuvas porque houve a subida do nível do rio Coroca e a plantação à volta do rio, a plantação que está nas margens do rio, completamente submersas. Agora vamos ver o que as chuvas provocaram na província do Namibe. Vamos lá, Regi Roda. As imagens que você vê são do Arco, um cenário que contrasta com o atual. A zona que já acolheu turistas provenientes de vários cantos do mundo está a ser transformada em campos de cultivo. O lugar antes chamado Lagoa São João do Sul, ou ainda Oásis Arco, é um verdadeiro oásis cercado por rochas sedimentares e alimentado com águas provenientes do rio Coroca. Este é um dos principais pontos turísticos da província do Namibe, localizado no município do Tomboa. Caso não se tomem medidas urgentes, a Lagoa do Arco poderá desaparecer, já que a zona está a ser invadida por vários fazendeiros. Quando a lagoa tem água, é bem para nós. Aqui assim, quando a lagoa tem água, aqui nós recebemos turistas. E agora desse jeito com os fazendeiros, está nos complicando muito. Que nós queremos é água aqui dentro dessa lagoa do Arco. Porque aqui nós aqui só dependemos da lagoa. Os fazendeiros aí estão a desviar águas. Estão a pôr sacos para onde que entra água para vir nessa lagoa do Arco. Já tinha uma abertura mesmo. Os fazendeiros pegaram os sacos, fecharam aberturas. Diante da acusação feita pela comunidade, fomos obrigados a atravessar o rio, onde encontramos uma intensa atividade agrícola e, para impedir o avanço das águas no interior do Arco, barreiras foram colocadas pelos agricultores. Devido às barreiras colocadas pelos agricultores, a água deixou de seguir o seu curso normal. A título de exemplo, deste lado uma fazenda e do outro outra fazenda. Como alternativa, apenas esta pequena linha de água que abastece
a zona turística do Arco. Alguns agricultores sabem que esta zona é proibida para a prática da agricultura, mas insistem em cultivar devido à fertilidade dos seus solos. Primeiro, quando nós chegamos aqui, já os antigos daqui já faziam agricultura e nesse caso só estamos a fazer, só estamos a continuar. É boa terra também mesmo para a agricultura. Nós subimos, sim senhora, mas o nosso prejuízo daqui, como é o tempo que nos deram aqui, que nós sabemos que entra água, é a partir de janeiro. Assim já tínhamos plano de tirar fora o produto, é o próximo mês já que a gente não tivesse mais aqui dentro. A administração municipal do Tomboa já reagiu e garante que têm feito trabalhos de sensibilização para retirar os agricultores do perímetro turístico do Arco. Nós temos fazendeiros que nessa altura plantaram, criaram tanto as suas mercadorias naquele local e pronto, nessa altura se depararam com a água. E o que tentaram fazer de princípio é criar algumas barreiras naquele local para impedir a passagem da água. O que aconteceu terá sido os agricultores, com a sua teimosia, nessa altura, se fazerem presente sem as autoridades. Mas desincentivamos e aconselhamos as pessoas de que naquela área não é para praticar agricultura e não devem lá estar. O município do Tomboa tem gizado um plano diretor para o fomento do turismo, mas enquanto não se travar esta prática, o Tomboa corre o risco de perder uma das suas principais joias naturais. Olha, eu falei antes do Curoca porque é uma zona bastante conhecida, o vale que tem este nome também. É uma zona de produção agrícola, produz muita coisa, desde banana. Quem conhece aquela zona sabe exatamente aquilo que eu estou a falar. Portanto, e então as chuvas que se abateram sobre aquela localidade e às vezes vão caindo de forma sazonal naquele espaço de terra, provocaram, houve o aumento do caudal e aquilo que eles produziram foi-se embora. Agora, aqui neste ponto turístico, no Namibe, embora eles também estejam a ser vítimas das águas das chuvas, porque se viu bem, as águas das chuvas não estão a perdoar ninguém. Só que aquelas águas deviam embelezar aquele espaço, porque é uma zona turística. Seria bonito chegar lá nesta altura, nesta época do ano, e encontrar um charco sem aqueles resíduos à volta que depois sujaram água. Seria muito lindo, mesmo. Infelizmente, meu Deus do céu, infelizmente, o que aconteceu? Um grupo, deslocou-se. De repente, chegou e viu, isso não é terra de ninguém, nem administrador, ninguém sabe, eu vou produzir aqui. Puf! O outro chegou, vou produzir aqui, puf! Eles estão um pouco se importando se aquilo é uma reserva, se é uma zona turística. Não. Se está dentro das zonas turísticas marcadas pelas autoridades, eles estão um pouco se importando, ou seja, perderam o medo. Não têm mais medo. Só falta, espero que isso não aconteça, só falta alguém chegar na zona de Cangandala, pufa, na Palanca Negra e trazer assim mesmo na carrinha, passar pelo controle da polícia e dizer, olha, matei uma Palanca Negra. Estão a perder o medo. E então, se alguém tomar medidas, se as autoridades tomarem medidas enérgicas por causa dessa petulância, se o governador disser, nem é o governador, porque nem deviam estar lá, se o Ministério de Tutela disser, meus amigos, saiam em 24 horas, não pode, está errado, os senhores estão a trabalhar a comida deles. Esse é que é o grande problema. Meu Deus do céu. Um bom chicote ao comportamento daqueles senhores. Vamos lá. Espera. O meu microfone agora está preso, não se preocupem. Nem tem imagem lá do senhor a lavrar. Não tem, né? Calmex. O comportamento, não é as pessoas, não. Quando o Cubango, podemos falar disso agora?
Já vamos falar do Kwame Kubango. Olha, o que está a acontecer um bocadinho pelo país, ontem nós mostramos-lhe na cidade de Cachito, na zona de Bucola, onde estão as torres que transportam energia para o Hospital Geral, recentemente inaugurado. Guilherme Pereira Inglês, não é? E também a centralidade, Teresa Afonso. As pessoas foram lá, vandalizaram aquilo. Quer dizer, pronto. Mas pensa que é só no Bengo, até porque estes senhores do Bengo foram detidos. E o comprador, receptador neste caso, o senhor da Guiné-Conakry, também detido. Não, eles trouxeram, não sabia. Mas pensa que é só lá. Kwanza Norte, por exemplo. Veja o que fizeram estes senhores no Kwanza Norte. Regi, vamos mostrar. Para não pensar que estou a exagerar, vamos mostrar. Roda. Deixou a província do Uíge. Agora está no Kwanza Norte, concretamente no município de Ambaca, há 3 anos. Aqui deu os seus primeiros passos no mundo do negócio, vendendo material ferroso. Mas a apetência pelo lucro fácil levou o jovem de 35 anos a contas com a justiça. Para a detenção do implicado e a recuperação dos meios, foi possível uma denúncia por parte de alguns populares, o que permitiu com que os operacionais do DIP e também do Serviço de Investigação Criminal procedessem o trabalho de inteligência policial que permitiu a detenção do implicado e a recuperação dos meios. São, no total, 20 travessas apreendidas na oficina de Lucas. A polícia local descobriu as técnicas utilizadas pelos supostos vândalos que aproveitavam a calada da noite para retirarem este material em vários pontos do município de Cambambe. As autoridades policiais apresentaram igualmente 9 motorizadas apreendidas por diversas infrações. O que podemos dizer é que de um tempo a esta parte também esses indivíduos que estão envolvidos em práticas de comercialização de material ferroso mudaram seu modo de operante na circunstância de que o controle de Zeza de Tombe constitui para eles uma preocupação, tendo em conta os níveis de segurança que esse mesmo controle tem. Mudaram os modos operantes, levando o material para este lado do Uíge e passarem para a província do Bengo e chegarem com esse material à província de Luanda, que é a capital do país. No âmbito da operação denominada Resgate, que teve início no mês de outubro deste ano, a polícia deteve mais de 100 cidadãos implicados em vários crimes. Esses indivíduos foram dados o tratamento específico que tem a ver com aquilo que é a atividade policial. Como sabem que nós, do ponto de vista daquilo que é a atuação policial, temos limites e competências e dentro daquilo que são os nossos limites procedemos à atuação e entregamos os indivíduos ao Ministério Público que deram os procedimentos judiciais subsequentes. Por outro lado, a Polícia Nacional no Kwanza Norte já trabalha para reforçar o policiamento de proximidade durante a quadra festiva. Olha, crimes económicos têm de ser exemplarmente punidos. Vocês se recordam do cidadão Farouk Fatih Ozer, de 29 anos, jovem. Ele burlou uns tantos cidadãos, não só turcos, porque ele é turco, e não só. Inventou lá uma plataforma qualquer que podia fazer criptomoedas. Não é uma mineradora só, é um projeto grande mesmo, uma usina. Ele vai mamar 11 mil anos de prisão. 11 mil anos de prisão. Porque os crimes económicos, eu vou pedir a um Kanga que se junta a nós. Os crimes económicos, Kanga, boa tarde, seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde, Mário, boa tarde à audiência da TPA e grato pelo convite. Vou só terminar o meu raciocínio. Os crimes económicos, já o disse aqui, são transversais. Aqueles senhores que tiraram as travessas do caminho de ferro
Eles, se não forem impedidos hoje, eles amanhã vão tirar não só uma travessa, vão retirar os carris. E o comboio, que está a levar mercadoria de Luanda até Malange, o maquinista não está nem para ir virado, porque na cabeça dele o carril está lá. Só que de repente já não está. Dá-se o descarrilamento do comboio, com perdas, se não tiver passageiros, perdas do produto. E nós sabemos que uma boa parte do combustível que vai para Malange, para o leste, combustível e gás butano para a cozinha, este produto é levado pelo comboio. Está a ver, Nkanga? As pessoas dizem, não, só tirou ferro na cabeça. Não, só tirou ferro também é que é. Agora, eu acho que os compradores destes produtos, Nkanga, por favor, se eu estiver a exagerar, meu amigo, controle as minhas emoções. Os compradores destes carris, destes produtos que são vandalizados, devem ser disciplinarmente punidos, penalizados, porque eles são os potenciadores deste negócio. Sim, Mário, obrigado pelo convite. Indo ao mérito da questão, dizer assim, nós temos, infelizmente, instituições reativas. Nós temos uma estrutura governativa, especificamente cada instituição reativa. Porque assim, nós temos a inteligência policial, nós temos o serviço de inteligência transversal, cuja missão é preservar ou antecipar o crime e garantir a segurança do Estado democrático de direito, cada um ao seu nível. Ora, a democracia, nós em Angola, a democracia, ainda não estamos preparados para recebê-la. O cidadão não está preparado. Porque assim... Porque a norma está lá. Exato. Nós somos um país de direito. E democrático. Exato. Tu tens um país que o nível de educação, a nível da cidadania e de preservação do património público é reduzido. O cidadão não tem uma relação simbólica de perceber que quando o Estado investe, ele tem a obrigação patriótica, cívica, de preservar aquele património. Nkanga, não perco o raciocínio. Acha que faltou um pouco? Eu, na altura, não quero ser saudosista, mas na altura, eu estou a olhar para os anos 78, 79, na escola, nos era inculcada a linha de pensamento do patriotismo. Parar quando víssemos o içar da bandeira. Se ouvíssemos o hino nacional, mantínhamos-nos em pé. E coisas do género. Exato. Respeitar as unidades militares e paramilitares. Respeitar o cidadão que estivesse uniformizado. Nos era inculcado na escola, nesta altura. Acha que, dentro da sua linha de pensamento, isto desapareceu, não é? Sim, isso desapareceu e o Estado reduziu um pouco a sua intervenção. O poder, aquilo que é os impérios que o Estado tem, que a Constituição lhe concede. Porque tu tens um país em transição, tu tens um país do sistema socialista, não é? Tu vês a eleição 92, democrática, vais para um Estado democrático e foste gradualmente reforçando a democracia. Mas tu não tens um nível de educação equilibrada com que o cidadão perceba de que ele tem a obrigação de preservar esse património. Ora, depois, quando vês com a teoria da democratização, que ela é fundamental do ponto de vista legal, mas o cidadão é astuto quando ele percebe de que o Estado está a reduzir o uso da força legítima, porque o Estado tem força. Há aqui uma violência institucional que é legal. Quando ele percebe de que quando a polícia o encontrar, ele vai tratar com amor e carinho, o que é que acontece? Ele faz com consciência, porque ele tem consciência que furtar é crime. Sabe o que ele faz? Porque ele sabe que quando lhe pegarem não vão lhe dar porrada. Ele tem essa consciência. Lhe vão pegar, vão levar ao juiz de garantia. Estamos num Estado democrático de direito. Exatamente. Tens meus direitos. Levam lá para a PGR, apresentar a juiz de garantia, a instrução processual. Depois, se calhar a norma é insuficiente, é posto à liberdade com o objetivo de pagar uma coima e ele não sente a penalização. Ora, ou nós devemos, os Estados que desenvolveram no mundo foram duros com o cidadão. E se nós não usarmos o poder que temos, o Estado, se não usar o poder que tem, nós vamos continuar a lamentar a destruição do caminhão de ferro, da estrutura elétrica, do comboio,
da fibra óptica. Da fibra óptica. Cortar já a comunicação. Exato, vamos continuar a lamentar. E veja que a destruição da fibra óptica, quando eu falo dos crimes, do reflexo da transversalidade dos crimes económicos, ele vandalizou só, como diz o meu amigo lá em casa, só a fibra óptica, mas uma boa zona pode ficar sem o sinal da fibra óptica, e se tiver conotação, esse sinal da fibra óptica, se tiver conotação com o serviço bancário, cai o sistema. Porque ele não tem noção quais são as consequências económicas que isso traz. Ora, se o Estado não usar o poder que tem, esse indivíduo criminoso, levar à barra do tribunal, depois mandá-lo fazer serviço comunitário e apresentá-lo à sociedade que este indivíduo é um criminoso, destrua o património para ele ter vergonha social e fazer uma introspecção para ver se ele muda de conduta. Vamos continuar a lamentar. Repito, o poder é para ser exercido. O Estado tem poder, o povo concedeu-lhe essa legitimidade pela via do sufrágio universal direto e deve usar o poder que tem, sob pena de o Estado continuar a recapitalizar, a reinvestir o mesmo processo. E Angola dificilmente vamos ser desse Estado. Ou o Estado seja duro, potente e usar a força, senão nós chegamos lá, Mário. Porque a democracia é fundamental, mas a democracia em Angola é diferente da democracia nos países ocidentais. O cidadão, hoje eu estive a passar o Golfo 2, havia um conjunto de jovens e senhoras a passarem, aí havia a pedonal e não queriam passar na pedonal. O regulador de trânsito veio falar com os peões, com os transeuntes, para ir à pedonal, aproximadamente 12 peões, não é, transeuntes. E desobedeceram a autoridade. Sabe por que ele desobedeceu? Porque ele tem plena consciência que não vai acontecer nada. Por isso é que ele desobedeceu. E passou, provocando o trânsito congestionado, não passou por cima da pedonal. Mas se ele sentisse a mão dura, por a gema levar à esquadra, ficar lá só 2 dias ou 4 dias, te garanto que ele não deveria mais fazer aquilo. Senão, vamos continuar a lamentar. E a polícia está... E o que é que acontece? E a própria polícia está a reclamar. Por quê? Com essa mentalidade da democratização, que é fundamental, mas o cidadão não compreende a democracia, ela é intolerante, ela desacata a autoridade. Se a polícia vai falar com ele, o agente da autoridade, ele não respeita, nós temos que refletir. Porque faz fronte à autoridade, falta respeito, pega na farda, que é um sentimento que aquela farda representa a defesa do Estado. E num Estado sério, esse indivíduo seria duramente penalizado no mar. Então, é preciso refletirmos, porque senão o Estado vai continuar a fragilizar. Muito obrigado. Quem fala assim sabe. O bilhete de identidade do Nkanga está errado. 18 anos, não acredito. E este cidadão, 35 anos, hein? Põe a imagem dele, está a ver? 35 anos. Como disse o Nkanga há bocadinho, estrategicamente começou um negócio e ele acha que o negócio é legal. Se ele desmontar aquilo, requer exercício físico. Tem de ter paciência e estratégia. Por que é que não põe essa energia na produção agrícola, a pegar na enxada, a lavrar e depois vende tudo de forma honesta? Não quer, né? É difícil. Não, tem de mesmo só tirar o que não lhe pertence. É mais fácil, né? Como aquele que foi cortar o fio de luz e morreu. É mais fácil. Por amor de Deus. Vamos repreender o comportamento dele, Regi. Preparados? Não é o senhor, é o comportamento. Preparados? Muito bem. Nkanga, muito obrigado, um ponto e vírgula. Obrigado, Mário. Se não tomarmos medidas duras, disse Nkanga, corremos o risco de ver tudo descarrilar. Nós não estamos a fazer apologia a nada, não começa a criar ideias na cabeça. Ah, os homens... Não, não. Aqui não se fez apologia a nada. Apenas refletimos com base naquilo que estamos a ver. Já vamos para um curto intervalo. Mais um cidadão em busca do lucro fácil. Meu Deus do céu. Perdem tempo a montar estratégias antissociais, quando deviam fazer coisas construtivas com as ideias. Vai ver o que é que aconteceu com ele. Fez-se passar por agente do SIC. O crime não compensa. Vai ver isso depois do intervalo. Até já. Volte connosco.
folha, cadango, laranja, por apenas 1.769 kwanzas, nacional, por apenas 4.999 kwanzas, galo tradicional.